Outra coisa que eu queria falar é justamente sobre o que eu defendo, o que diz aqui a diretora regional, né? Eu sempre defendo a questão desde o início do direito do professor, quando vem falando da criação do Fundef, quando o município precisaria fazer a lei, que é a regulamentação, a disciplinar aquela verba que estava entrando no município, que o município não fez isso. Ou seja, não valorizou o professor. E eu fui dessa época, como muitos aqui foram. Desde aquela época que a gente percebe o nosso direito. E vou continuar aqui, com todo respeito, desafiando quem aqui nessa casa, até porque eu tenho um mandato de mais tempo, quem já defendeu o professor e quem já criticou TCM, TCU, Supremo aqui mais do que eu. Aí eu questiono, se a minha fala anteriormente foi equivocada, quando eu falo que o Supremo ele vem coibindo, que o TCM vem coibindo, que o TCU vem coibindo, quando essa fala foi equivocada, eu quero perguntar por que todos os municípios tiveram que colocar na justiça esses precatórios, que é direito nosso, que deveria vir para a nossa conta, sem precisar dessas interferências. Então, por quê? Por que está na justiça? Inclusive o governo do Estado, que fez a malandragem que ele fez, que a PLB colocou o governo do Estado na justiça. O governo do Estado, que pagou sem os juros e sem mora, desse total geral, que ele já tirou todos os juros e mora para ele, do total geral, ele foi lá, pegou 60% do professor, 40% dele, aí ele deu mais 20%. E a PLB colocou o governador do Estado na justiça. Por que os advogados do Ceará, que são excelentes advogados, correm para Brasília para tentar jogar dinheiro nos estados do município? Porque o TCM, TCU, Supremo, fica se metendo onde eles não cabem. Constituição, tenho todo o respeito pela Constituição. Mas não vou cansar de dizer aqui, o artigo 5 fala, ninguém nesse país pode ficar sem uma casa para morar. E eu vejo muita gente morrendo debaixo da ponte sem ter casa para morar. Onde foi o artigo 5 da Constituição? Então, essas leis que não... Alguém pode dizer que eu estou aqui confundindo, mas eu estou falando de lei que interfere, que fica lá só por fachada. E o Supremo, ele interfere sim. E o que nós precisamos é de cortar, sei lá como é que eu posso dizer, toda a ação do Supremo, porque ele vai mandar em nós. Eu estou dizendo que o Supremo está errado. Eu jamais vou concordar que um professor, que um município recebe 10 milhões, 5 é do professor, 5 é do município, estou dando um exemplo para ficar mais clara, 5 é do professor, 5 é do município, daqui a 10, 15 anos, tem 20 milhões, 15 é do município e 5 é do professor. Qual a lógica que tem isso? Qual a lógica que tem isso? Lógica nenhuma. Claro que juros e moras é direito nosso. Claro que é. Eu falo isso aqui. Agora o Supremo interfere. Ele interfere e o país inteiro se curva com medo diante dele. Por que não vamos para Brasília? Por que não vamos para o TCM? Para dizer por que ele interfere nessas ações do município. Aí eu pergunto, quem é que já viu aqui confusão no nosso plano de carreira? Temos nosso plano de carreira, graças a Deus, tem um plano que tem falhas, como a diretora regional sempre fala, tem muita falha do nosso plano, tem, mas nós temos ele que é pago desde 2008, é pago sem confusão nenhuma, é pago sem problema nenhuma, o dinheiro do Fundeb entra na conta do município todo mês, ninguém vê confusão nenhuma. Por que precatório tem? Por que tem? Porque interferência desses órgãos incompetentes, que são incompetentes, que não são leis, eu falo isso o tempo inteiro, entendeu? Aí a minha fala equivocada não é diretor regional. É uma realidade. Se fosse assim, Buquira não estava com problema na justiça até hoje, graças a Deus que anda bem, por causa daquela ligação. Ceabra recebeu através da justiça, a Bahia está ali, o prefeito gastou tudo, o precatório, e essa delegacia aqui coordena a Bahia.
Coordena Bahia, tem precatório Bahia, o prefeito gastou tudo. Ele diz que não paga. Então tem Novo Horizonte, tem Bitiara, tem outras cidades que nem precatório se fala, Boninal, Mucugê, Andaraí, Rui Barbosa foi briga na rua para pagar o precatório. Quer dizer, o professor está errado? Não. Não, porque tem a interferência desses órgãos. Agora dizer que eu sei que é errado a interferência, mas eles existem. O que eu estou dizendo aqui é que eles existem. Agora, não deveria existir? Claro que não deveria existir. Claro que não deveria existir. Nós temos que mobilizar e irmos justamente ao contrário desses órgãos. Que, na verdade, os prefeitos, eles punem prefeitos, sim. Claro que eles punem prefeito, principalmente o Supremo. Agora, quer dizer, é contra a minha pessoa. Se ele coloca uma nota a favor de nós, se o TCM coloca uma nota a favor de nós, se o TCU coloca uma nota a favor de nós, se o Supremo coloca uma nota a favor de nós, nós estávamos todo dia dizendo, aqui ó, o Supremo é a favor nosso, o TCM é a favor nosso. Aí quando coloca a favor do município, aí quer dizer, o município também não pode dizer que é a favor meu. Então eu não estou aqui para dizer que são dois senhores. Eu sou educador e a minha consciência não permita que eu traia a minha própria, os meus próprios colegas. Isso eu tenho consciência. Eu venho tendo desgaste, todos sabem, professor aqui sabe do desgaste que a gente vem tendo, de briga por esse direito que é nosso. Entendeu? Inclusive eu estou no topo de receber esse valor, quer dizer, precatório, até 2021, eu acho que está aí para vir precatório. E aí, quer dizer, aí eu tenho uma fala aqui, amanhã eu tenho outra. Eu acho que o colega, que de fato teve uma fala aqui diferente, eu acho que na sessão anterior, o colega deveria ter assistido toda a apresentação, né, de Fernando, que eu, na verdade, o parabenizei pela coragem, não disse que ele estava correto, não disse que ele estava errado, não disse porque eu não gosto muito de falar sobre contabilidade, que é questão de, não é minha área, mas quando o colega fala hoje tudo ao contrário, que na sessão passada foi elogios e mais elogios com o colega aqui, eu acho lamentável.